Meus filhos, se coloquem em pé nesse instante. Abra comigo as vossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo número 5. O tema é um tema tanto quanto inusitado, né? Mas os irmãos vão compreender no decorrer da mensagem porquê deste tema. Gálatas, capítulo número 5, do verso 16 a 21. Meus filhos, convido os amados irmãos a estarem participando das orações aqui na igreja, né? Temos orações às quartas-feiras de intercessão, sexta-feira à noite, já uma oração de quase 11 anos, né? Temos orado às sextas 10 horas, e temos também orado pela manhã, aqui aos domingos, a partir das 7:30 da manhã, e Deus tem falado conosco, né? Convido os irmãos a acordarem um pouco mais cedo. Confesso que não é fácil não, né? A semana inteira eu acordo 6:20 da manhã, e de domingo, né? E não é fácil, mas temos a tarde inteira para dormir depois, viu, meus queridos? Não tem culto à noite, né? Então façam um esforço aí, é muito bom orarmos, amém? João, aumenta um pouquinho o retorno para mim, do microfone. Gálatas capítulo número 5, do verso 16 a 21, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, irei ministrar a tua santa e poderosa palavra nesta manhã. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante eu seja instrumento do nosso amado Santo Espírito, e o Senhor possa me usar nesta manhã para falar com a vida de cada um que estará nos vendo, nos ouvindo neste momento. Pai amado, tu tens zelo por nós, pelo teu povo, e tu quer nos orientar nesta manhã, e nós estamos sensíveis à tua voz, e que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar, meus irmãos. Nós sempre temos que fazer uma pergunta para nós mesmos antes de fazer essa, né? Por que eu venho na casa do Pai? Por que eu venho na igreja? Será que a igreja tem algum lado místico? Por um lado, sim. Mas a principal motivo, ou os principais motivos a quais fazem nós vir à casa do Pai, primeiro é pela comunhão entre nós. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não são as quatro paredes, a igreja do Senhor somos nós reunidos. Quando nós juntamos a nossa fé de cada um de nós, e oramos aqui nessa manhã, você não sabe o poder que há no mundo espiritual em relação a isso. Tem muitos que são do reino das trevas, que ainda não conheceu Jesus, que fazem obras no meio da mata, não é isso? Fazem obra lá no cemitério, arrancando ossos para fazer, achando que esse Deus deles vai fazer alguma coisa pela oferenda a qual estão dando, né? Ontem, conversando com o irmão Edivaldo, ele falou que conheceu uma pessoa que frequentava o centro de Umbanda, que tinha um pedaço de carne na cabeça enrolada, né? Aí ficamos até brincando, imagina se um cachorro visse, né? E você vê quanto absurdo que as pessoas fazem para querer ter uma intimidade com Deus, né? E a única coisa que Deus quer de nós é obediência e um coração voltado para Ele. Então, quando nós oramos, filhos, quando a gente se une em oração, o inferno se abala e o nome do Senhor é glorificado.
Por isso a importância de cultuar a Deus, a importância de estarmos juntos aqui. Essa história, não, eu cultuo a Deus de casa, é história, meus queridos, amém? Então eu oro muito para que essa comunhão santa nunca se perca no meio de nós. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Daqui a algum tempo vai ter orograma, vai ser um negócio como uma TV em casa. Você vai apertar um botão, vai aparecer lá o pastor na sua frente. Será que isso vai substituir a comunhão entre a gente? Claro que não. Amém? Feita essa introdução, o tema da mensagem desta manhã é: por que de tudo isto? Pergunta para o seu irmão: por que de tudo isto? Nós vivenciamos nesses últimos 10 dias. Tem um amigo que fala assim: quando a gente tem impressão que já viu tudo, é só impressão. Quantas coisas trágicas aconteceu esse ano, já preguei sobre tragicidade, que nós aprendemos com trágico, mas aconteceu 2 episódios essa semana que foi assustador. O primeiro deles foi lá em Suzano, pertinho da fábrica. Garoto de 17 anos, chamado Guilherme, e Luiz Henrique, de 25. Eles tramaram durante 1 ano ataque à escola. E de uma forma covarde, eles se armaram, mataram primeiro, Guilherme matou o seu tio, foi para a escola, e ali ele matou a inspetora, matou outra funcionária e matou os seus amigos. Não foi pior, porque como eles haviam cometido o assassinato do tio, a polícia foi até o local e eles ouviram os gritos, porque aonde o tio havia sido morto para a escola era apenas 500 metros. Ao ouvir os gritos, os policiais foram até a escola, e quando chegaram até a escola, avistaram os dois. E o Guilherme, 17 anos, que era o líder, olha só, matou o comparsa e se matou. Eles estavam chegando a uma sala onde tinha mais de 30 crianças, adolescentes, e eles estavam com um coquetel Molotov. Então a intenção deles, o que era? Jogar quem não sabe o que é coquetel Molotov? É uma garrafa cheia de gasolina com um pavio, que pode ser um trapo de pano, onde é colocado fogo, e ao ser jogado, ele espalha. Imagine a atrocidade, seria muito mais do que 10 mortos. Mas pela misericórdia de Deus, né, aconteceu o menos pior, mas mesmo assim não deixa de ser trágico. E outro caso foi na Nova Zelândia, um país onde o nível de homicídios anuais é menos de 60 pessoas de assassinatos. Quase 50, 40 e poucas pessoas mortas, corresponde quase ao assassinato de todo um país. Algo horrível. Eu tive eu vi o vídeo, parte do vídeo, e eu peço que ninguém veja e nem compartilhe isso, porque não mostrei para o Luquinhas, né? E conversei com o Luquinhas. Mas é uma situação, como um ser humano pode chegar a um ponto desse, né? De ter um carro cheio de armas, cheio de munição, ele por um ódio e se dizendo cristão, e ele estava, assim como cristãos na Idade Média, ao desbravar muitos locais, matavam muitas pessoas, ele tinha um ódio mortais dos imigrantes, principalmente muçulmanos. E ele foi em 2 mesquitas e ele dizimou, matou crianças, jovens, mulheres. E no final do vídeo mostra ele acertando uma mulher que estava fugindo, ele acertou,
E a mulher gemendo, clamando, ele foi lá e deu mais 2 tiros na cabeça da mulher. E depois ele saiu com o carro dele com som alto e foi preso mais à frente. Pensa que está arrependido? Não, não está não. Porque para o seu núcleo de amizade, isso é um heroísmo. Os Estados Unidos, isso é constante. Isso tem acontecido em muitos e muitos anos. E é uma coisa viral. Porque para o Guilherme, o atentado que houve em 2001, em Columbine, foi a referência para ele. Ao ouvir um dos amigos muito próximos dele, ao ele dar esse terceiro jovem que era amigo de ambos, esse Guilherme falava assim: olha, imagina se alguém entrar na escola achando que os seus filhos estão seguros e começar a matar todo mundo. E ele falava isso numa terceira pessoa, mas era ele planejando isso. Isso é assustador, meus irmãos. Isso é tenebroso. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Porque tudo está se cumprindo. E das últimas coisas que tinham que se cumprir, é o amor de muitos se esfriando. Quando a gente é impactado com todas essas situações, a gente fica com o coração petrificado. E não deixamos de olhar, num olhar mais atento, no olhar do Evangelho. Nós temos 2 jovens e um rapaz que são assassinos, que são vítimas também de um contexto. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Guilherme, 17 anos de idade, pais separados, mãe viciada em droga, não tinha contato com o filho, foi criado pelos avós. A avó, poucos meses atrás, morreu. Ele sofria bullying por ter o rosto cheio de espinhas, criava em si um ódio mortal e queria vingança. Foi expulso do colégio. Família destruída, uma vida destruída. Foi trabalhar com o tio, e lá ele cometeu alguns furtos. O tio descobriu e mandou embora. Por isso da vingança. Eles haviam brigados com um vizinho também. E a primeira coisa que eles fizeram quando saíram da casa foram chamar o vizinho. O vizinho não estava, senão eles iam matar o vizinho também. O caso lá da Nova Zelândia, de 28 anos, Brenton Torrent, extremista da direita. Sabe o que é extremista da direita? É uma pessoa extremamente nacionalista, ao ponto que vê no imigrante um inimigo mortal que deve ser eliminado. Sabe quem era extremista da direita? Adolfo Hitler. Olha o perigo de armar o povo. Você já tendo a dificuldade de ter uma arma, é difícil ter uma arma, já acontece as atrocidades. Imagine se tiver legalidade do porte de arma, como querem muitos. Ah, pastor, mas é assim. Mas aí nós não temos arma, mas os bandidos têm. Pois é, os bandidos terem armas é um problema sério. Mas a gente vai ocasionar outro problema. Vamos acrescentar mais um problema. Imagine quantas pessoas com problemas mentais, quantos jovens no perfil desse Guilherme que existe, que não ainda fez alguma coisa trágica, porque não tem acesso a armas. Imagine quando tiver. Vocês estão vendo que o buraco é muito mais embaixo? Violência gera violência, que vai gerar cada vez mais violência. Não é uma coisa normal. Aquelas pessoas que tiveram a infelicidade de matar uma outra pessoa, mesmo em legítima defesa, pessoas normais, precisam passar por tratamentos psíquicos, psiquiátricos, porque é horrível tirar uma vida de alguém. Aí um dos
tops aí de políticos, falou assim, deveriam armar os professores. Imagine armar professor com tanto de aluno desobediente que existe em sala de aula. Quantas mortes a gente vai ter? Então, a gente tem que pensar, filhos. A coisa não é tão simples quanto se parece. E este Brenton, ele achou que fez a coisa certa. Criado em uma família aparentemente normal. Mas será que realmente é normal criar-se um homem como esse? Estamos diante disso, e o que nós devemos fazer? Qual é a raiz de tudo isso? Efésios, capítulo de número 6, verso de número 1. E 2. Vamos ler até o 4, tá bom? Diz assim, Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na doutrina e admoestação do Senhor. A raiz de tudo isso se chama família. Família. Hoje em dia existe um desprezo em relação à família. Papai, mamãe, filhinhos, não existe em muitos lugares. Perguntei para o Lucas: Luquinhas, quantos dos seus amigos têm os pais divorciados? Montão, né, Luquinhas? Um dos melhores amigos do Luquinhas é o Calpe. É Lucas também, Calpe, é isso? Chamei Lucas, é o Xará. Tem os pais separados. Há casos que separação é inevitável, mas o que tem acontecido é assustador. O que tem acontecido. Filhos criados dentro desse contexto, o que será a nossa sociedade daqui 15 ou 20 anos? Casamento vai ser raridade. Casar na igreja, vai ser muito difícil. Satanás, ele não brinca. E por não brincar e ser extremamente estrategista, ele vai mexer nas estruturas da família. Porque mexendo na estrutura da família, ele consegue produzir muitos Guilhermes, muitos Luiz. São filhos desobedecendo os pais. Pais não têm mais autoridade sobre os seus filhos. Fala para o filho não fazer, ele faz. Ainda ri da sua cara. Temos pais também, como diz a palavra, que não consegue ter uma conversa, papo direto com os filhos. Não consegue falar a realidade com eles. Não tem mais, é cada um no seu canto. Hoje a tecnologia, ele é bom para muitas coisas, mas está sendo perverso para a educação dos filhos, porque a gente quer ver um filho sossegado, e eu me incluo nisso, não é? A gente dá um tablet, um celular na mão da criança para ficar quieta, não é assim? Mas a gente tem sentado com nossos filhos e perguntado como é o dia deles, como que eles têm sido na escola, quem é o nível de amizade que eles têm. Você sabe com quem seu filho está andando, a sua filha está andando? Você sabe ou não sabe? Ou está negligenciando isso? E existe um porquê de tudo isso. E a raiz principal de tudo isso é o desprezo pela família. Família é uma instituição divina de Deus. É divina. Ela é uma instituição sagrada. Bendito seja o matrimônio, diz a palavra. Santo seja o matrimônio, diz a palavra. Matrimônio é um negócio muito sério.
Os irmãos que estão solteiros, que pretendem se casarem, tome muito cuidado em relação a isso. Casamento ele não é feito para ser desfeito, meus irmãos. Casamento tem que se lutar um pelo outro. Existem casos que são impossíveis, eu concordo que tem as suas exceções, mas não é regra, não são regras. E os dois têm que lutar, existem filhos envolvidos. E a fala, meus irmãos, da mãe para com o pai dela, que é o avô de Guilherme, é um negócio assustador. Porque o avô falando, olha, ele não tinha contato nenhum com a mãe não se fazia presente, falando da filha. E a filha interpelou falando assim, não, a culpa é do senhor que criou ele. Olha, meus queridos, é a banana comendo macaco. Mudou a inversão de valores. Não são os avós que têm que criar os filhos, os netos, são os pais que têm essa responsabilidade. É responsabilidade nossa. Antes de eu ser pastor dos irmãos, eu sou pastor da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos. Deus vai cobrar primeiro do meu lar, da minha casa. É muito sério isso que eu estou falando. Então nós devemos nos atentar para isso. Nós devemos dar atenção aos nossos filhos da maneira correta. Não podemos negligenciar isso. Vamos ler lá em 1 Coríntios 15. Vai falar um pouco mais sobre isso e nos orientar. 1 Coríntios 15, verso de número 33. Quem está compreendendo pode dar um glória a Deus aí, meu irmão. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Verso de número 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, nós vamos compreender. Agora vamos lá, Provérbios, se os irmãos tiverem dificuldade, olha aqui no telão, capítulo de número 13, verso de número 24, que diz assim, olha que sério esse versículo: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. Vamos ler todos juntos esse versículo, vamos lá? O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama o seu tempo castiga. Meus filhos, hoje, um pai pode parar na delegacia se bater em seu filho. Eu não estou falando para espancar. Espancar é uma coisa, totalmente diferente. Eu, quando pequeno, a minha avó Abigail tinha uma varinha de marmelo. E ardia essa varinha de marmelo. Eu apanhei algumas vezes, mas tem o meu primo neto que aprontava, que ele apanhou da minha avó. E se tem um neto que sofre até hoje pela perda da avó, é o neto. Traumatizou? Traumatizou nada, meus queridos. Os filhos têm que obedecer aos pais. A palavra fala que tem que obedecer primeiro por temor a Deus e para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Obedecer, até hoje eu obedeço meus pais. São os meus pais. Na empresa é meu funcionário, fora da porta é meu pai, minha mãe. Os bons costumes. Quando era jovem eu pedia bênção para o meu avô e para a minha avó. Jones? A gente pedia bênção para a avó Sebastiana. Que Deus os abençoe. Não tem hoje em dia isso? É nada, vó, faz isso. Tem mais senhor, senhora. Não existe isso, filhos. É os bons costumes. É ir na casa do avô e do avó e ser acolhido e respeitar. A casa dos pais. Não pode ter esse ambiente de guerra. É um ambiente onde não se respeita, onde não dão testemunhos para os filhos. É muito sério isso. Eu sei que o ambiente do lar às vezes se torna um negócio, mas a gente tem que vigiar sobre isso, vigiar muito em relação a isso. Corrigir os filhos não é errado, colocar disciplina aos filhos, colocar de castigo.
Tem um post que eu vou colocar agora, que é um tanto quanto cômico, mas é justamente para a gente se atentar para isso. Pode pôr aí. Olha lá, lê isso daí. Quando eu era criança já existiam os drones. Este modelo foi o primeiro que via o ar. Quantos já viu esse drone aqui? Quantos? A mãe só via a costa do camarada. Nem por isso somos traumatizados em relação a isso. Quantos que nós aprontamos quando era pequeno e levamos umas chineladas? Criança tem que ter limite, filhos. Criança, desde pequeno, sabe com quem ela pode e com quem ela não pode. Criança sabe. Criança sabe, ó, isso com esse eu posso, com esse eu não posso. Pô, limite. Isso é amar, isso é amor. Pode e não pode. As crianças sabem o quanto eu sou duro com eles e o quanto eu amo, eu dou minha vida pelos meus filhos. Mas o quanto eu tenho que ser duro com eles, porque eu quero formá-los homens de valor e mulher de valor. O que nós, como igreja, devemos fazer? Qual a responsabilidade de nós, como igreja, para evitar essas atrocidades? Primeiro, nós devemos fomentar atividades com as crianças, adolescentes, jovens e famílias. Nós devemos trazer a discussão para esse ambiente de como a gente tem que criar os nossos filhos. Tem que trazer. Os jovens se reúnem toda sexta-feira para tratar assuntos pertinentes ao momento. Aos adolescentes, aos pequenos. Por que de tudo isso? A gente não pode fazer para todo mundo, é impossível. Mas para aqueles que estiverem debaixo das nossas asas, nós temos o dever da educação como igreja. A gente tem que educar, a gente tem que falar. É óbvio que a educação primordial é dentro do lar, mas nós como igreja não podemos abrir mão disso. Nossas escolas dominicais, escolas bíblicas, os ministérios infantis, de adolescentes e jovens, não pode ser depósito de criança. Em muitos lugares, infelizmente, muitas igrejas é depósito de criança. A criança vai dar trabalho, põe lá para desenhar. É ou não é assim? Eu sempre pergunto para meus filhos o que eles aprenderam. Pergunta ou não pergunta, Luquinhas? E aí, o que vocês aprenderam? Sondar, né? E aí eles falam, não, a história tal, eles contam as histórias para mim. Por que isso, meu irmão? A gente tem que valorizar os nossos pequenos. Tem que valorizar os jovens e adolescentes. Como bem o diácono Danilo falou, feliz de ter os filhos aqui. Eu também sou muito feliz de ter meus filhos sendo criados debaixo do Evangelho. Pode ser que no meio do caminho se perca um pouco, mas um tempo volta novamente. Pode ter certeza disso. Mas cabe a nós como igreja. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos. Eventos sociais. Arde no meu coração a vontade de a gente ter trabalhos sociais aqui na igreja. De abrir essa igreja o dia inteiro, todos os dias. De ter reforço escolar, de ter trabalho voluntários aqui de irmãos para ajudar, profissionalizantes. O estatuto da igreja, não é isso, irmão? Já está próprio para isso. Este ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir montar a ONG aqui da igreja, empregar alguns irmãos e acolher nós precisamos. Nós não podemos abrir mão disso. Nós como igreja, ter um espaço como esse, Deus não deu um espaço como esse para a gente, para que nós viéssemos ser um clube social, né? Onde só nós venhamos nos alegrar aqui e quem vem de fora, a gente não. Deus nos deu esse espaço para a gente acolher esses pequenos que estão aqui no Perialta. Nós não podemos abrir mão disso, isso tem que ser foco na nossa vida, isso tem que ser um alvo para nós. Se dispor de nós mesmos para abençoar vidas. Se nós conseguirmos mudar um, que teria o destino de um Guilherme, já valeu toda a história da Igreja Avivamento em Cristo. Já valeu tudo. Todo o esforço que nós fizemos até hoje, já valeu a pena. E nós podemos salvar muitos Guilhermes do caminho da destruição e levar para a vida eterna. É um dever nosso.
E como nós vamos conseguir quando a gente se unir? Ah, já tem os obreiros. Não, a responsabilidade é sua que está aqui sentado e está ouvindo isso. Senão você não precisaria ouvir isso. A responsabilidade é sua. Você pode ajudar financeiramente um projeto como esse. Não pode ser financeiramente, você ajuda com os seus dons que Deus te dá, o tempo que Deus lhe deu, os talentos que Deus te deu. A gente não pode ficar inerte a isso. É mais fácil criticar o governo. É mais fácil criticar o pai, aquela mulher lá, a mãe do Guilherme, drogada. E nós? O que nós estamos fazendo para alterar este contexto? Ah, pastor, mas não consigo mudar o mundo. Mas o ambiente onde você está, do seu contexto, você tem um dever de mudar. Da sua família. Você sabe, lá tem um sombrinho que é uma destruição, né? Sua irmã, seu irmão quer saber, com você sendo servo de Deus, qual é o seu dever como servo de Deus? Não é orientar, não é abraçar, não é estar junto. A gente não pode, assim, o problema é do outro, o problema é nosso. O problema é nosso, filhos, o problema é nosso. Nós como igreja, nós não podemos abrir mão disso. Amém? Os dias são maus, mas nós não podemos deixar que esses dias maus tomem conta da gente. E não podemos achar normal um camarada entrar dentro de uma mesquita e matar, só porque os outros professam uma fé que não é nossa. Isto não é normal. Uma coisa que tem que tirar a gente do lugar, tem que tirar a gente. Tem que nos constranger um negócio desse. Um garoto com tanto ódio, e eles tiveram a coragem de levar uma machadinha para terminar a execução. Ó. Isso não é normal, filho. Isso não é normal. Isso é uma coisa terrível. Quantas mães chorando pelos seus filhos. Teve um garoto que ele conseguiu se livrar, mas aí ele foi para buscar a namorada. E quando foi para matar a namorada, ele se colocou na frente da namorada e ele morreu. Se coloque em pé nesse instante. A minha oração nesta manhã, junto com os irmãos, é para que as famílias sejam estruturadas no conceito bíblico do que é uma família. Pai, mãe, filhos, obediência aos pais, sabedoria aos pais para com os filhos, viverem juntos, unidos, lares abençoados. Se você não teve um lar estruturado, Deus pode fazer de você um instrumento nas mãos dele para ter um lar estruturado hoje. Não é desculpa. Aí o pessoal, o Guilherme tinha um contexto como esse, eu tenho um contexto igualzinho, então eu posso fazer. Não. Tem muita gente que tem um contexto como esse, que mudou radicalmente a sua história de vida. Está aqui a irmã Márcia, que foi moradora de rua, né, irmã Márcia? Morou na rua. E nem por isso matou alguém. Antes foi filhos. Educou filhos, teve uma família e tem um lar para morar. Deus muda a história de vida. Deus muda. Deus tem um tempo novo para todos aqueles que aceitam o seu senhorio. O passado passou, o futuro a Deus pertence e pertence a Ele. É só a gente andar conforme Ele deseja. Diz a palavra que aqueles que amam o Senhor cumprem com as leis dele. Será amado do meu Pai, e eu amarei, estarei com ele, santificarei ele para todos sempre. É amar a Deus. Feche seus olhos. Eterno Deus, Pai, esta palavra é uma palavra que nos confronta a nós acordarmos para a realidade da vida. Cursos de teologia, seminários não nos capacita para momentos como esse, mas seu Santo Espírito nos capacita em todo o tempo para todas as coisas. Aqueles que ainda não têm filhos, que ao terem filhos, eduquem nos teus caminhos. Esses que têm,
precisam mudar, hoje é o dia de mudar. E nós, como os pais, nos dê a orientação correta para educar os nossos filhos mediante o teu evangelho. E nós, como igreja, Avivamento em Cristo, tenhamos um zelo todo especial pelos pequenos. Pai querido, a minha oração é esta, nesta manhã. Vá ao encontro dessas mães que perderam seus filhos, esses parentes que perderam seus parentes próximos, lá na Nova Zelândia, filhos que perderam os pais, pais que perderam os filhos, ou famílias que foram dizimadas. Tem de misericórdia, Pai. Que esse ódio, Pai querido, que há no mundo caia por terra, que essa onda de violência caia por terra, e eles sejam alcançados pela Tua graça, esses ódios nos corações. Nos livre do mal, Senhor, nos livre do mal, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.